Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a segunda edição do Festival Eloá. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite, falando de um tema tão necessário. Tema que eu tenho lugar de fala, né? Como a Drica falou, tem lugar de fala. E convidei essas duas maravilhosas aqui, que vocês logo vão entender por que que eu convidei para puxar o fio dessa prosa de maternidade compulsória e adoção. A Adriana Reis, psicóloga, Larissa, advogada, e muitas outras especificações que eu vou deixar para elas se apresentarem e explanarem aqui sobre o assunto. A Adriana vai falar da maternidade compulsória, a Larissa vai falar da parte da adoção, e depois nós vamos conversar mais abertamente, trocar experiências, falar, fazer perguntas, o que a gente quiser, tá bom? Então, nossa, eu sei que a agenda de vocês é super disputada, eu me sinto muito honrada de vocês terem aceitado, né, estar aqui com a gente e abrir o coração, que eu sei que vai ser assim, né? Eu já estou imaginando, porque nós vamos falar aqui de assuntos tão da nossa, assunto visceral, né? Falar de maternidade, falar de adoção. Então, estou muito feliz mesmo, muito grata de vocês terem aqui esse espacinho com a gente. E quem está chegando, seja bem-vinda, vai se acomodando. Vamos ouvir agora a Adriana. Larissa, eu queria que vocês dois se apresentassem, depois a gente vai para a fala, tá bom? Tá bom, Adriana, ordem de alfabética. Adriana, pode abrir seu microfone. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite. Júnia chama, eu vou, né? Porque é sempre uma oportunidade para a gente estar junto, para a gente conversar, e eu acho que é sempre um presente e um aprendizado estar junto com o Júnia e todo mundo que ela traz junto, que ela agrega. Então, eu sempre vou. Eu falei, lá, se ela chama, eu vou. Quando ela mandou, eu falei, Júnia, eu vou, dá um jeito. Então, eu sou psicóloga, minha formação é como, enfim, sou psicóloga, atuo na clínica e é uma clínica predominantemente que atende mulheres. E esse tema da maternidade, ele tem atravessado muitos atendimentos de mulheres com uma faixa etária muito específica. E quando a Júlia falou sobre isso, meus olhinhos brilharam, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre essa condição. E a gente que cuida de mulheres, que está com mulheres, precisa estar atenta para esse tema, para não ser mais uma engrenagem de opressão em relação às mulheres. E a gente estava falando de lugar de fala, né? Eu acho que todo mundo que é mulher nessa sociedade, nesse tempo histórico, tem lugar de fala para falar sobre maternidade compulsória. E eu acho que a gente precisa debater bastante isso, porque as implicações dessa, eu até coloquei aqui no roteirinho que eu estava fazendo, eu acho que as implicações do processo de tomada de decisão em relação à maternidade, elas são muito decisivas para a vida da mulher. E os motivos pelos quais as mulheres têm decidido sobre isso são todos baseados na lógica da maternidade compulsória. E isso é um problema. Então, é um pouquinho sobre isso que eu queria que a gente conversasse sobre hoje, trazendo um pouquinho o que eu tenho visto e o que eu acho que a gente pode fazer nesse percurso de entender por que a gente tem essa demanda tão grande, tão presente na nossa vida, e por que é importante saber disso para a gente poder realmente tomar uma decisão de uma maneira consciente sobre o controle daquilo que de fato é importante para a gente. Uau, com essa introdução, hein? Já deu para a gente imaginar que vem coisa boa por aí. Larissa. Oi, pessoal, boa noite, Júnia. Agradecer mais uma vez o convite. Uma alegria estar aqui. Bom, eu sou a Larissa, eu sou filha adotiva, eu sou jornalista, bacharel em Direito, e dentro da minha pesquisa sobre adoção, eu sou uma das idealizadoras da primeira Associação Brasileira de Pessoas Adotadas. E, por incrível que pareça, a adoção, que é um assunto tão falado, tão comentado,
é um assunto com pouquíssimas reflexões sobre o olhar adotivo. A gente não encontra pesquisas, a gente não encontra muitas referências sobre o filho que fala. Isso no Brasil, no exterior, esse é um movimento que já está mais consolidado. E dá para fazer várias pontes com o que a Adriana vai fazer. Então, estou aqui animada para o nosso papo e até mais. Até, muito grata. Então tá, já estou aqui acomodada para assistir aqui a fala da Adriana. Fica à vontade, Drica. Então, gente, a ideia, né, é falar sobre maternidade compulsória, né, sobre a compulsoriedade da maternidade na sociedade que a gente vive hoje. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como eu falei para vocês, eu acho que eu estou na faixa dos 40, então já tenho muita estrada de ouvir sobre maternidade, de viver o peso da maternidade compulsória. Então, contextualizar um pouquinho quem eu sou, né, nesse rolê da maternidade. Eu tenho 40, então eu tenho dúvida, então eu vou fazer 42 anos. E eu tenho um relacionamento estável já, sou casada há 11 anos, mas eu só tive filho há quase 5 anos. Então, eu tenho um percurso longo de cobrança e de demanda pela maternidade, né? De ouvir todos os clichês que vocês possam imaginar, né? Da minha mãe, enfim, uma árvore que não dá frutos, sei lá o quê. Né? Uma árvore não sei o quê. Uma mulher sem filhos é uma mulher que não... Enfim, clichês e clichês, né? E isso tem uma cobrança muito grande, né? Então, eu fiquei pensando assim, que quando a gente pensa em maternidade compulsória, a gente tem uma compulsoriedade que vem do nosso contexto social, né? Então, principalmente se você tem um relacionamento estável, a cobrança porque tem um padrão, quase que um script feito para a mulher, né? Ela tem que casar, ela tem que se formar. Hoje em dia a gente já entra, a mulher, porque tem esse viés que a mulher tem que ser independente, tem que ser autônoma, mas ela tem que casar. Né? Então, ela tem que casar, depois que ela casa, ela tem que ter um filho. E se ela tem um filho, depois pedem logo outro filho, porque ela tem que dar um irmãozinho, né? Quem tem um, não tem nenhum, também sempre vem isso. Então, a gente tem essa demanda social, né, do script, que essa mulher tem que seguir. E uma coisa que eu tenho observado muito, que também a gente tem quase que uma compulsoriedade baseada na questão biológica da mulher. Então, mulheres, o que eu tenho visto e me incomodado profundamente? E eu vivi isso também. Mulheres, quando chegam na casa dos 30, começam a falar que ela precisa decidir logo se ela vai ter filho ou não. Porque o corpo dela está envelhecendo. Ela já precisa decidir isso. Porque senão, quando ela quiser, quando ela se despertar, ela pode não conseguir mais ter filhos. E eu lembro, sempre comento isso também, que eu tinha uma ginecologista de muito tempo, assim, acompanhou meu início de vida sexual, então viu todo o meu desenvolvimento enquanto mulher com vida sexual ativa e relacionamento estável e tal. E aí chegou um momento em que ela começou a perguntar se eu não ia engravidar. E ia dizer, não tenho interesse. E ela olhava, fazia o exame, e ela dizia, nossa, que colo do útero bonito, né? Bom para ter um filho e tal. E assim, mensagens subliminares, né? Aí tem uma época que eu me mudei de cidade, fui morar em Belo Horizonte. E ela era mineira, essa médica. Ela dizia, Belo Horizonte é uma cidade ótima para criar filhos. Tem praças lindas. Então, assim, tudo ela colocava esse assunto, essa temática da maternidade. Essa coisa do tempo, né? E isso nunca foi uma questão para mim, porque, enfim, na minha história, isso não foi se construindo como algo tão que constitui a minha identidade, minha subjetividade enquanto mulher. Mas para muitas mulheres isso né? Isso é construído como uma coisa que, para a maioria, na verdade, né, quando a gente vai ver a lógica do dispositivo amoroso, que a Valesca Zaneros tanto fala nas lives e nos livros, né, que a gente já vai, desde criança, sendo meio que doutrinada, né, e adestrada para maternar. Então, a gente tem bebês, a gente tem, desde bebê, criança vai sendo ensinada a dar banho na boneca, a cuidar, a passear de carrinho, todo o script voltado para a maternidade, né? E isso
acaba sendo muito... tem mensagens subliminares que vão sendo passadas desde muito cedo, né? Acho que hoje que a gente está vendo uma geração que já tem o script da Disney já mudou muito, né? Não gira mais em torno só disso, como talvez na minha geração girasse muito, né? E então tem essa coisa do você não vai decidir porque você já está ficando no tempo, né? A gente sabe que biologicamente a mulher tem um fim de carreira enquanto vida reprodutiva, né? Tem um número de óvulos que ele começa numa quantidade e ele vai diminuindo. E isso é um argumento que eu tenho ouvido muito de mulheres que eu atendo para tomarem essa decisão. E profissionais da medicina, ginecologistas também fazem muito esse peso, essa pressão, tipo, sabe, eu ouço relatos e já vivi um pouco isso, que é como se botasse uma faca no pescoço dessa mulher e ela precisa decidir se ela quer ou não ter filhos. O problema é que muitas vezes essas condições do corpo, né, elas não são alinhadas com as condições sociais e afetivas que também são importantes para que a mulher possa decidir em relação à maternidade. Às vezes ela não tem um parceiro ainda, ou pior, ela tem um parceiro, mas ela não se sente à vontade para ter filhos com esse parceiro, porque ela não confia, não se sente, de fato, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas ela não sente que pode contar com ele quanto um parceiro no processo de parentalidade desse filho. E aí a gente tem um problema. Né? A gente tem um conflito muito grande, né? Eu preciso decidir, mas eu não estou em condições favoráveis para decidir isso. E aí tem outro aspecto da maternidade compulsória que já passa uma vez que essa mulher caiu na decisão de não, botaram a faca no meu pescoço, eu decidi sobre a maternidade. Eu preciso, tem que ser agora, porque senão eu não vou mais ter filho e eu posso me arrepender disso. Isso é uma fala muito comum. E aí a gente tem dois caminhos que também são efeitos dessa maternidade compulsória. Porque a maternidade compulsória ela também vem com o combo da idealização, né? E aí tem a idealização do desejar ser mãe. Então, eu preciso desejar ser mãe. Se eu não desejar ser mãe, eu tenho algum problema. Eu lembro sempre, dose de psicopatia. Como você não quer ser mãe? Você não gosta de criança? Né? Não, eu gosto, mas eu não quero ser mãe, não quero ter filho, né? E aí já tem essa cobrança, né? De que se eu não desejo ser mãe, eu tenho um problema, eu tenho todo um julgamento, né? De eu não ter esse desejo que toda mulher tem, né? Ou que toda mulher é ensinada a ter. Essa coisa do relógio biológico. Mas ainda não bateu o seu relógio biológico? Não. Né? Não necessariamente bate, nem deve bater, né? E a outra coisa é, uma vez que você passa por esse percurso, né, de acabar tendo um filho, né, de viver essa maternidade de uma maneira idealizada, né? Eu já vi, e que eu acho que são os casos que a gente vê muito de depressão pós-parto, né? Porque é uma vivência de ter que tomar conta, de ser responsável por uma criança, é uma experiência muito assustadora, né? Eu até compartilhei como uma sugestão para a Júnia, um livro que eu super recomendo, que é O Conflito, A Mulher e a Mãe, da Elizabeth Badinter, que tem trechos assim, eu até compartilhei um trecho no Dia das Mães, porque sou dessas, né, lá no Louca dos Livros, que é um pouco isso, o quanto essa decisão é assustadora, né, porque você vai ser responsável pela vida de alguém durante muito tempo, né, e esse início tem toda uma miscelânea hormonal que torna tudo ainda mais estranho. E aí, nesse início, a gente tem um cúmulo de sentimentos, né, na maternidade real, que eu listei alguns sentimentos, gente, que tem a ver com sentimentos de imperfeição, solidão, de tristeza, de dificuldade, de frustração, mas também tem os sentimentos de alegria, de prazer, de satisfação, de engraçado, né? Mas isso tudo, né, esse combo de sentimentos, que tem sentimentos que são todos passíveis de serem vividos por qualquer ser humano, eles não são, normalmente, nesse combo da maternidade ideal, eles não são bem aceitos, né?
E quando a mulher se depara na vivência dessa maternidade, a partir desse contexto de compulsoriedade, isso gera um sentimento de culpa absurdo, né? Reconhecer e perceber que você se sente sozinha na maternidade, que você não está se sentindo, tem as palavras, no paraíso, né? Uma mãe no paraíso, amamentando lindamente seu filho, né? Eu até estava pedindo, eu pedi para meu marido separar a foto, depois eu mando para a Júnia, ela pode mandar no grupo para vocês, se vocês tiverem um grupo. Gente, a minha cara no primeiro contato que meu filho tem com o meu seio é uma cara de pavor. Porque aquilo é estranho demais, assim, olha assim, meu Deus, o que é isso? Porque dói, assim, é tudo muito estranho. E isso a Globo não mostra, né? Assim, que todo mundo acha que o filho sabe mamar, que a mãe sabe dar de mamar, mas ninguém sabe nada, né? Então tem incômodo, tem desconforto, tem estranhamento, né? Tem frases clássicas. A Júlia sabe que para mim é maternidade real mesmo. Eu falo, não tem problema nenhum. Eu falo, eu brinco que meu filho mal, e depois ele conseguiu mamar, foi tudo tranquilo e tal. Mas ele, nos primeiros meses, ele tinha um problema da língua pregada, então ele mamava muito e não saciava. Então ele mamava horas. E aí eu ficava lá sentada com ele, vendo TV, ele mamando. Eu lembro que eu falei pro meu marido, acho que a primeira semana a gente em casa, eu falei, repetitivo isso, né? Repetitivo isso, né? Menina, toda hora isso é a mesma coisa. E até hoje a gente brinca com essa história de repetitivo isso, né? Eu acho que um jeito da gente viver essa maternidade, primeiro é que ela seja de fato uma decisão consciente da mulher. E depois que ela saiba de fato que esse roteiro da maternidade, ele é um roteiro imperfeito, ele é um roteiro que tem altos e baixos, mas que tudo isso não torna ele errado, né? Mas torna ele muito mais real. E isso para mim é uma coisa que chama muita atenção. E aí eu queria compartilhar com vocês o que eu tenho percebido com esse perfil de mulheres que eu tenho atendido no consultório, nessa faixa dos 30. Às vezes eu fico com a impressão de que a gente vive, enquanto mulheres, um efeito manada. Sabe aquela coisa de que está todo mundo fazendo a mesma coisa nessa faixa etária? Está todo mundo casando, está todo mundo tendo filhos. De repente você olha para o lado, você ficou sozinha. E parece que fica aquela pressão para eu seguir o script. Está todo mundo seguindo esse script, então eu tenho que seguir também, porque senão eu sou errada, né? E eu já ouvi isso. Será que se eu tiver um filho, será que se eu me casar, eu vou me sentir preenchida? Eu vou me sentir satisfeita? E eu sempre acho muito estranho quando as pessoas, por diversos problemas e conflitos da vida, crise no casamento, indefinições, sabe quando você fica numa rota assim, tipo, que você está recalculando a rota? Eu sempre acho muito estranho quando as pessoas optam por esse destino da maternidade, porque ele é o destino que é mais difícil e ele é o que você tem menos probabilidade de voltar atrás. Porque, e aí eu acho que conecta com o que a Larissa vai falar, se uma mulher desistir dessa condição, ela engravida, ela tem esse filho, ela vai dar à luz a esse filho, e se ela quiser colocar esse filho para adoção, ela vai ser crucificada e apedrejada. Então, assim, teoricamente, ela teria como desistir dessa maternidade, se ela colocasse o filho para adoção, pensando no que seria melhor para ele, pensando que ela não está nas condições mais favoráveis para, ou que ela simplesmente não tem para oferecer o que essa criança pode precisar, afetivamente falando. Mas essa opção da desistência em relação à maternidade, ela em termos sociais não é cogitada. E aí não tem volta. Não, eu acho muito assustador quando as mulheres nesse momento de indefinição, de dúvidas e incertezas, seguem pelo caminho que é o que não tem nas condições que a gente tem em sociedade hoje, que a gente não tem opção de voltar atrás, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que quem atende mulheres precisa estar muito ciente disso. Porque senão a gente, como eu falei no início, a gente vai acabar sendo mais uma engrenagem nesse contexto de levar ela para repetir um script. De não, realmente você precisa ter um filho, você precisa dar um jeito na sua vida, você precisa ter um sentido, né, um valor.
e esse necessariamente tem que passar pela maternidade. Não é o que eu acho que, considerando toda a construção histórica, e aí eu acho que tem alguns livros que são importantes da gente ver como é que isso foi construído, né? O desserviço que é do suposto instinto materno, de que toda mulher tem o instinto de maternidade, isso está mais que provado que não existe, né? Isso é uma ficção que foi criada para um roteiro de que, para as mulheres ficarem nessa condição de manterem essa condição. Eu acho que o Caliban e a Bruxa é um livro que é muito... Acho que faz um resgate histórico que faz muito sentido a gente olhar e ver por que a gente reproduz tanto isso, né? Por que essa engrenagem toda é feita para que a gente não questione, não tenha autonomia em relação a nossos métodos contraceptivos e abortivos, né? Como durante um período na nossa história enquanto mulheres, isso foi passível da gente ter essa autonomia, esse poder, né? E aí, quando entra o saber médico, isso é tirado da gente e é demonizado de alguma forma, né? Isso passa a ser um pecado. As mulheres não podem mais ter essa possibilidade de escolha. E essa engrenagem da gente poder ter essa função de produzir sempre mão de obra, né? Para manter esse sistema capitalista. E aí foi ficando, né? E aí o instinto materno precisa surgir, né? Essa ficção precisa entrar nesse enredo para que a gente consiga se manter e assumir esse papel sem questionar, sem reclamar, né? E achar que não, isso é natural, né? De que esse é o nosso papel que a nossa natureza nos deu. A gente tem uma função biológica de procriar, de parir. Mas esse cuidado, esse aprisionamento à casa, e a tudo isso que diz respeito a essa noção da maternidade, a maternidade é uma construção que a gente foi aprendendo, foi sendo construída e foi sendo criada, né, para que a gente tivesse essa manutenção dessa docilização da mulher enquanto mãe, né, enquanto aquela que fica presa ao lar cuidando da cria, né, da prole, que são muitos, né, para poder atender essa função. Então, eu acho que esse efeito manada acaba gerando a culpa para quem fica atrás, né? E aí, eu tenho pensado e visto muito, né? Quando eu fico nessa encruzilhada de me ver sozinha, no momento que está todo mundo seguindo o mesmo padrão, eu fico pensando que essa escolha, né, essa tomada de decisão, ela acaba impactando por coisas, em relação a coisas que vão impactar o resto da vida. Então, eu caso com o primeiro perebado que aparece, né, como diria a Valesca Zanello, né, eu caso com o primeiro perebado. Então, todo perebado que aparece e escolhe você, né, se torna príncipe. E, se eu já casei, eu vou ter filho também, né, eu vou seguir o fluxo do script da mulher. Só que só que isso, para mim, o que eu tenho observado é que isso acaba gerando um processo de esquiva desse desconforto, né? Eu evito esse desconforto de não me encaixar, de não atender às expectativas, né? Eu alivio também as pressões e cobranças que as pessoas começam a fazer. Pai, mãe, amigo, todo mundo faz. A coisa de que você vai ficar sozinha. Porque ainda tem isso, né? Tem gente que pensa que ter filho é garantia de previdência, né? Então, eu tenho um filho que vai ser a garantia de que eu vou ter quem vai cuidar de mim, eu vou ter a garantia de que eu não vou ficar sozinha, e a gente não tem essa garantia, né? Você pode fazer uma organização, mas de garantia a gente não tem, né? Porque senão eu vou dizer que se eu moro aqui, vamos pensar, né? Eu moro no Brasil. Se eu só tenho um filho, se esse meu filho tiver uma super oportunidade de carreira, de emprego, fora do Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que não vai, porque ele tem que ficar cuidando da mãe dele, tem que ficar cuidando do pai dele. Então, às vezes as pessoas ficam falando, e aí compartilhei um podcast que para mim tem muito com a Vera e a Cornélia no Mamilos, e eu acho que é muito, eu gosto muito dessa ideia, né, de que as pessoas acham que a mulher que não quer ter filho, ela é egoísta.
mas a dimensão de egoísmo de alguém que decide ter um filho para satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades, para mim isso é um ápice de egoísmo. Né? Porque eu corro o risco de não impedir, de não permitir que o outro avance, que o outro siga a sua vida adiante, porque ele tem que ficar atrelado a mim. A função dele é cuidar de mim. E aí, eu acho que para a gente ir encaminhando, o que eu tenho visto como possibilidades e que não é para todas as mulheres, mas que eu acho que tem que eu acho que uma possibilidade é que a Larissa sinaliza para a gente. Primeira coisa, o que eu tenho visto? Mulheres muito privilegiadas conseguem hoje em dia já pensar no plano, se organizar e se planejar para fazer o congelamento de óvulos. E eu tenho acompanhado um caso especificamente que eu acompanhei todo o processo de tomada de decisão para chegar nessa escolha do congelamento de óvulos e aparentemente ele traz um certo nível de alívio, porque eu posso adiar a minha decisão, não é a maternidade já, mas eu posso adiar a minha decisão de ter ou não um filho para depois. Eu não preciso fazer isso agora, quando eu não tenho segurança em relação ao meu parceiro, quando eu não tenho segurança em relação sequer se eu tenho condições emocionais de ter um filho. Mas o relato que eu tenho, né, de quem conseguiu fazer isso, foi de que agora eu já fechei essa questão. Agora eu posso viver outras coisas. Eu não preciso decidir agora. E o alívio que isso gerou nessa pessoa foi absurdo. Mas é isso. O congelamento ele é caro, né? Ele tem um custo muito alto. Financeiramente a gente está falando de dinheiro, mas ele também tem um custo emocional extremamente alto. Né? O corpo fica muito bagunçado, né? Você também coloca o teu corpo para funcionar. Não sei se vocês já viram como é que funciona todo o projeto de congelamento, né? Então, você precisa estimular muito o teu corpo para produzir mais óvulos do que o padrão. Mas primeiro você precisa avaliar como é que está a tua avaliação anti-mulleriana, enfim. Tem um hormônio que vai meio que, dependendo de como ele tiver, você ainda tem muitos óvulos ou você tem poucos óvulos. Então, assim, tem coisas interessantíssimas em relação a isso. Por coincidência, no domingo, Dia das Mães, vou mandar para a Júlia, ela manda para vocês. Saiu uma coluna na Ilustríssima, uma crônica da Giovanna Madaloso, que também é outra pessoa que é incrível, e ela compartilhando a experiência dela com o congelamento de óvulos. Porque ainda tem isso. Nessa condição, você também ainda pode ser uma mulher quase oca, né? Então, você pode conseguir produzir muitos óvulos ou não conseguir produzir tantos óvulos assim, dependendo da tua faixa etária. Felizmente, assim, é muito engraçado isso, porque essa pessoa que eu acompanhei, ela conseguiu um super resultado, assim, de óvulos, muito acima do que seria esperado para a faixa etária dela. E ela compartilhando, assim, como é que é o ambiente da clínica. É um ambiente muito luxuoso, né? Mas as pessoas são caladas, ninguém fala nada. Né? São muitas mulheres com perfis diferentes, ela estava relatando o que ela percebeu, mas o que ela percebeu em comum, ninguém fala nada. Né? Não é aquela coisa assim, aquela alegria por estar ali realizando um desejo, um sonho. É quase uma vergonha por estar seguindo um outro caminho. Isso chamou muita atenção nessa fase. Então, acho que o congelamento tem sido um caminho privilegiado, mas possível para mulheres que têm condições financeiras, mas ainda assim muito custoso emocionalmente para essa mulher. Porque ainda tem isso, né? Depois dessa questão dos óvulos, tem riscos, sempre pode dar errado com qualquer coisa que envolve a maternidade, né? E eu acho que outra opção também, que é pouco valorizada socialmente, é que a maternidade, o maternar, e não passa só pelo já estar. E aí, essa mulher pode viver a maternidade, o maternar, adotando um filho, né? Se aproximando de pessoas que têm filhos e que precisam de apoio, precisam de ajuda. E a gente tem um modelo de sociedade que torna os núcleos familiares muito individualizados, né? Muito excludentes. Então, se a gente tivesse uma visão de sociedade com muito mais comunidade, talvez o desejo de maternar de várias mulheres
fosse ser saciado, né? Pudesse ser vivido ou suprido de alguma forma pelas crianças que fazem parte dessa comunidade que ela tem acesso. Mas a gente fica numa coisa, o filho é quase uma propriedade privada, né, da mulher. Então eu preciso ter o meu filho, eu preciso ter o meu domínio. E eu não posso viver isso, né, experienciar essa possibilidade de maternagem com a comunidade, né? E eu acho isso uma dimensão muito bonita. Isso vale para a mãe, vale para a avó também, né? Eu compartilho que eu tenho uma avó que para mim é a avó do meu coração, e ela não é uma avó biológica. E ela foi sempre mais importante na minha vida do que a minha avó biológica que eu tinha por parte de pai, né? E ela vive até hoje, ela já está uma senhorinha bem idosa, e o meu filho chama ela de bisa. Ele reconhece ela como a bisa dele, e ela é a bisa dele, né? Porque ela sempre tratou a gente, eu e meu irmão, no caso, como netos dela, e a gente se sentia neto dela, eu me sinto neta dela, né? Pelo cuidado que ela tinha comigo, pelo carinho que ela tinha comigo, que a minha avó biológica não tinha. Então, eu acho que a gente expandir essa possibilidade de laços, que laços que podem ser construídos sempre que a gente quiser, desaprisionar essa possibilidade de criar laço do corpo, né? Porque se eu não tiver filho agora, eu não vou poder maternar. Eu posso maternar, ele depende do meu desejo. Só que eu acho que isso é criado de um jeito que é como se eu não tivesse mais essa chance se eu não tivesse o meu filho biológico. Então, acho que são coisas para a gente ficar atenta, não reproduzir pressões e cobranças que são o suco da maternidade compulsória, né? Encontrar uma mulher e perguntar, e aí, você já tem filho? Né? E aí, você já está casada? E aí, quando é que você vai? Você não está pensando em ter bebê já? Pergunta sobre a mulher, né? Sobre o que ela faz, o que ela gosta, o que ela tem feito de legal na vida. Porque ela pode não ter feito, não pode não ter filho, né? Mas ela pode, com certeza, ter interesses interessantes, coisas muito legais para contar para além dela ser mãe ou não. Então, eu acho que são algumas reflexões que a gente precisa trazer, que a gente precisa expandir para que a gente não continue passando adiante uma ideia que é equivocada e que pode gerar muito adoecimento, né, em quem é produto dessa história, em quem é produto de um script que é forçado, né, em quem é produto de um script de um efeito manada. Então, eu acho que, e do que eu tenho vivido enquanto mãe também, né, eu decidi ser mãe. Porque por que eu decidi ser mãe? Sempre me perguntam isso, né? Primeiro, eu falei, eu tive curiosidade. Eu sou muito movida por curiosidade. E eu também sei que eu só tive essa curiosidade porque eu tenho um parceiro que me proporcionou a confiança para encarar o desafio que eu sabia que não ia ser fácil, né? Porque, assim, e eu sempre falei, ó, pode ser que eu queira ter filho, pode ser que eu não queira, né? Eu não vou dizer, sempre falei para ele, eu queria ter filho. Ele falou, ó, eu não vou te dizer que eu vou querer, porque hoje eu não quero, eu não preciso disso. Mas pode ser que a nossa relação torne isso possível e desejável. Como foi, como aconteceu. Podia não ter sido e tudo bem. E aí ele que lutasse para isso. É isso, gente. Respeitando o nosso tempo, doida para ouvir a Larissa, para a gente poder compartilhar e trocar experiências em relação a essa condição da adoção. E eu só queria compartilhar uma coisa. Eu acho que a maternidade mais bonita, talvez, é essa, né? Que escolhe, que vai lá e não, eu quero viver isso, independente do meu gestar, mas sim do meu desejo de maternar alguém, de acompanhar e investir no crescimento e na educação de alguém. Eu acho isso de uma beleza incrível. Obrigada. Uau! Júlia, você quer pontuar alguma coisa? Melhor, né? Não, só vou te chamar, Larissa. Maravilhosa, agradecer, Adriana. Que fala potente. Gratidão. Gratidão. Larissa, se ajeite. Estamos aqui animadas, né, Adriana? Querendo seguir com essa prosa. Depois a gente conversa, tá bom? Pode abrir seu microfone. Adriana, boa noite de novo. Foi muito, muito, muito bom te ouvir.
E vou começar pelo gancho da sua fala. Ao mesmo tempo que a gente tem esse estímulo à maternidade, todas essas perguntas, toda essa pressão, ao mesmo tempo, o que acontece é que essas mulheres, quando elas estão imersas no momento da gestação, essa lógica do enfeite materno, ela se inverte. Então, essa mulher começa a ser julgada, essa mulher, o que ela come, o que ela faz, quem vai cuidar dos filhos, como as coisas vão ser. Então, essa mulher passa a ser pressionada e há toda uma estrutura de abandono dessa mulher. Antes de entrar aqui, surgiu uma notícia para mim que de janeiro até o comecinho de maio, agora em 2022, 57 mil nascimentos sem o registro do pai. Então, assim, a gente tem esse abandono, toda essa estrutura, e eu puxo isso porque, em geral, parece até que o nosso papo pode estar meio oposto, né? Tipo, a escolha sobre ser mãe ou não e a adoção, que, em geral, as pessoas pensam que é um movimento de escolha. Só que quando a gente fala sobre adoção, eu sempre reforço que a gente tem que fazer um contexto histórico. E o começo da minha fala vai pegar um pouco do fim da sua. Porque as pessoas falam, a adoção sempre existiu. Será que a adoção sempre existiu? A história da adoção, ela precisa ter um recorte cultural, ela precisa ter um recorte histórico. Então, no livro A História Social da Criança Abandonada, a autora traz que no Brasil, antes da colonização, não existia o abandono de crianças, não existia essa ideia de adoção. A adoção, ela chega quando há colonização e um recorte de estrutura familiar que traz a ideia de família nuclear. Da mesma forma, no livro O Espírito da Intimidade, a gente vai ver que em comunidades do continente africano, o filho, ele era visto como um filho do todo, ele era criado por todos. Então, de fato, tem um trecho que até fala que a criança, ela escolhia uma pessoa para ser o cuidador dela naquele momento, e que isso não era visto como um motivo de ciúme. Então, essa ideia da gente trazer a adoção como solução para as questões, ela é problemática, porque a gente esquece de ver que a adoção, primeiro, nem sempre existiu. Segundo, a adoção, ela existe por uma questão prévia. Não é que nem... Como é que eu vou tentar explicar de alguma outra forma? A adoção, ela sempre exige um movimento anterior que geralmente não é bonito. Então, por que essa gestação aconteceu e por que essa criança não pôde ficar com a comunidade que faz parte da ancestralidade dela. E aí, a gente começa a mergulhar um pouquinho mais, fazendo paralelos com a fala da Adriana, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente está falando sobre a escolha de ser mãe, até isso do congelamento, que a gente faz um recorte de classe aí também, o que acontece é que há muitas mulheres impedidas de maternar. Dentro da adoção, tem um imaginário coletivo de que a maior parte das crianças, elas chegam para as filas de adoção, elas saem daquela família de origem por um movimento de negligência. Mas quando a gente vai olhar a fundo, primeiro que há uma defasagem assim nas estatísticas. A gente não tem uma organização direito de quantas crianças são adotadas, porque até hoje tem muitos casos de adoções ilegais, que são aquelas adoções, né, feitas à margem da lei, conhecidas também como adoções à brasileira. Mas tem um relatório chamado Relatório Primeira Infância e Maternidade nas Ruas da cidade de São Paulo. Ele foi produzido em 2017 por um grupo de pesquisa da USP, que mostrou que muitos dos casos
das adoções no estado de São Paulo, na verdade, eles acontecem por mulheres que são impedidas de maternar. Então, na legislação, o que se fala é a adoção vai ser o último caminho para essa criança. Primeiro a gente vai tentar resolver socialmente as questões, depois a gente vai tentar o contato com a família de origem, por último, a gente vai chegar ali na adoção. Mas o que acontece, o que o relatório mostrou, que das maternidades, eu vou pegar o número exato aqui, ó. Dentre as maternidades, 95% afirmaram que não oferecem à mulher nenhum documento que justifique a decisão da intervenção. Deixa eu achar o outro dado, eu tinha deixado separadinho aqui, mas a página pulou. Aqui, ó. Das 29 maternidades indagadas por meios de ofício, 18 responderam ao questionário. Destas, 67% afirmaram que não possuem articulação intersetorial com secretarias de assistência social e saúde, por exemplo, não realizando encaminhamentos, e 22% afirmaram que encaminham casos definidos como de risco à criança diretamente para o judiciário. Apenas 2 maternidades contam com assistentes sociais e psicólogas. De 13 maternidades, 8 delas afirmam que o seu critério ampara-se na existência de suporte familiar, o que é comum. O que acontece? Às vezes, essa mulher, em situação de rua, ela vai chegar nessa maternidade e o que vai acontecer é que, naturalmente, o foco é pela separação. Só que o foco deveria ser a política pública. A gente manter essas famílias juntas, cuidar, resolver essa situação social e depois pensar na adoção. Porque há anos as contas da fila não fecham. E todos os anos a gente tem pessoas passando dos 18 anos que não são adotadas. Então, o que a gente tem, na verdade, é que a maior parte da separação de famílias é causada por uma questão de desigualdade social. A lógica é, vamos aprimorar a adoção primeiro, ao invés de aprimorar essa questão das políticas públicas. Isso é extremamente complicado, porque criar essa situação de que algumas mulheres têm escolha de ser mãe e outras não, é extremamente complexo. Até porque a gente precisa fazer um recorte que é um pouco sensível, mas que precisa ser pontuado, é que não basta essa ideia de que, depois é só dar para adoção, porque tem uma mulher gestando. E por que essa mulher é obrigada a gestar? A gente tem que fazer recortes moralistas, a gente tem que fazer recortes sociais, a gente tem que voltar também nesse recorte histórico. Como que a adoção começa no Brasil? Eu vou fazendo vários ganchos, né? Vou e volto. A gente vai falar da Roda dos Expostos, que eram lugares, vamos colocar assim, tinha uma portinha nos lugares geralmente religiosos que recebiam essas crianças. E essas crianças, a história da adoção começa com crianças brancas, filhas das elites. Por quê? Pelo moralismo. Essas crianças, frutos fora do casamento, essas mulheres que precisavam ter a sua moral protegida. As crianças pretas, as crianças indígenas, elas já nasciam dentro de um contexto de colonização, dentro de um contexto escravocrata. E algumas mulheres, a fim de proteger essas crianças, começaram a colocar algumas crianças pretas nas rodas. Qual que era o caminho dessas crianças? Algumas eram adotadas e outras eram educadas dentro dos ambientes para servir como força de trabalho. Então, a história da adoção, ela acompanha todo esse recorte moralista e todo o começo dessa história da desigualdade social que a gente tem no país.
E daí começa um outro tabu dentro a adoção não pode ser vista como simplesmente solução. No contexto que a gente existe agora, é preciso que tenha adoção. Mas a gente vai continuar fomentando só esse tipo de estratégia para sempre? E se a gente ficar fazendo isso, quantas mulheres de hoje serão as mães biológicas do amanhã? E quem é que sonha que uma mulher precise se tornar mãe biológica? Aquela que é tanto obrigada a gestar, quanto separada do seu filho. A gente tem muitos mais casos de violência institucional do que casos de negligência. E, pelo amor de Deus, eu sou total a favor do melhor interesse da criança. A gente tem sim que proteger crianças em casos de negligência. Só que há um recorte complexo dentro disso, que é porque quando a gente fala dessa proteção à infância, em geral são sempre crianças pobres. Quem protege essas? Não tem negligência dentro das famílias ricas? O que acontece com essas crianças? Então, a gente precisa entender todo o recorte. E quando você chega na adoção, a gente tem um outro recorte para fazer dentro dessa ideia da mulher. Porque se a gente fala que a adoção existe pelo melhor interesse da criança e não para que alguém seja pai e mãe, porque não existe direito de ser pai e mãe. Ser pai e mãe é algo que você pode escolher ser, mas você não tem direito de ser, você pode existir nesse planeta sem ser pai e mãe. Então, a adoção existe para dar uma família, dar cuidado para quem está desprovido de um cuidado. Então, a gente deveria trazer a ideia da saúde mental da pessoa, o pleno desenvolvimento desse indivíduo. Só que o que acontece muitas vezes é que dentro da adoção, o que este filho passa é por um processo de silenciamento. Daí eu faço um paralelo que às vezes fica fácil de enxergar. As pessoas, muitas vezes, elas pensam assim, não, mas não pode reclamar de nada, porque afinal de contas, tem casa, tem comida, está sendo bem cuidado. Mas quantos casos a gente não vê de violência doméstica em que a mulher, ela tem a casa, ela tem a comida, e ela está num relacionamento que é complexo. A violência, ela não é só a violência física, existe a violência psicológica também. E esse adotivo, com o tabu da adoção, que ele não pode falar sobre a sua história, falar sobre o seu contexto, isso tem vários reflexos emocionais também. De acordo com uma pesquisa estadunidense, eu perdi a página aqui de novo, depois eu mando para a Júnia bonitinho as referências. Adotivos têm 4 vezes mais chances de cometer suicídio do que filhos exclusivamente biológicos, porque filhos biológicos todos são. E da onde vem esse contexto? Vem desse contexto do silenciamento, vem desse contexto da desigualdade social. Em geral, a gente tem todo um enfeite de histórias. Então, você tem o casal que desejou aquela criança. Mas a adoção, ela entra a partir de uma lógica não romantizada. E isso tem os seus impactos. E uma coisa é quando você, por exemplo, uma pessoa tem uma predisposição a algo, seja, vamos supor que diabetes, e ela cuida da saúde física dela, enfim, ela sabe que ela pode passar por isso, então ela tem todo um preparo, ela tem todo um cuidado. Agora, quando um adotado ele não cresce com referências adotivas, ele não tem essa dimensão de apoio, o que acontece é que muitos passam a vida inteira sem cuidar de feridas emocionais que precisariam ser cuidadas.
E no Brasil, existem pouquíssimas referências para adotivos. O primeiro livro-reportagem sobre adoção, escrito por um adotivo para adotivos, lançou em 2020. A primeira Associação Brasileira de Pessoas Adotadas, que eu sou uma das idealizadoras, nasceu em dezembro do ano passado. A gente tem muitas poucas referências adotivas, a gente tem todo um contexto pensado para esses pais que querem adotar, muitas vezes para performar este papel de família que é imposto pela cultura, então você tem que ser pai e você tem que ser mãe. Só que qual que é o problema disso? Certas frases clichês sobre família não cabem na ideia de adoção. A gente tem a ideia da mãe de verdade, mãe só tem uma, família é uma só. Todas essas ideias tão padronizadas na sociedade, elas não servem para a história adotiva. Porque, seja como for, mesmo que seja a história de uma mãe violenta, uma mãe biológica violenta, essa mulher existe e a gente não consegue apagar esse passado. Então, é bonito a história da escolha, do poder ser mãe pela via da adoção? Sim, ela é. Mas a história da adoção é uma coisa apenas da beleza? Não. E a gente precisa enxergar isso, porque é só assim que a gente começa a construir políticas públicas para transformar esse cenário. Então, por hora, do jeito que está, a gente precisa que as adoções aconteçam. Por quê? Porque a gente tem os lares de acolhimento que estão com crianças e adolescentes nesse exato momento. Que essas adoções aconteçam e sejam saudáveis, garantindo direito à biografia, garantindo todo o amparo para essa família que adota ter um conhecimento sobre as feridas emocionais no adotivo e para que esse adotivo ele não passe a ter cuidado psicológico só depois de ser adotado, porque também é muito fácil essa lógica de centrar a responsabilidade só depois que é adotado. A história dessa criança, desse adolescente, existe desde que ele está na barriga de quem está gestando ele. Então, assim, a gente precisa que os lares institucionais sejam melhores. E a gente precisa também garantir dignidade para quem não chegou a ser adotado, porque essas pessoas existem na sociedade. Então, vamos garantir as melhores adoções possíveis. Só que a adoção, ela não pode ser uma política que vai existir para sempre. Ela não pode ser vista como uma forma de alguém no futuro escolher ser mãe. Tem frases muito violentas que pessoas falam, e eu entendo que é na melhor das intenções, mas são violentas, do tipo, estou rezando para a barriga que está gestando o meu filho agora. Qual que é a problemática disso? Não entender que a adoção não existe para que ninguém seja mãe. Qual que é a história dessa mulher? Por que que essa mulher tem que gestar? E por que que gestando e parindo, ela tem que se separar dessa criança? Ou quando falam, o seu filho está por aí, ele já nasceu. Quando a gente pensa na realidade dos lares institucionais, de toda uma história que já está posta assim, de fato, vamos pensar que essa criança precisa ser acolhida. Mas por que que a lógica é sempre ir para uma outra família? Por que que a gente não pensa em mecanismos de adote uma família? Tem uma frase muito padrão dentro do movimento da adoção que é: a adoção não é caridade. E eu sempre pontuo o quê? Tá, a adoção não é caridade, mas se essa parentalidade para existir precisa dos filhos do abandono estrutural, seja pelo moralismo ou pela desigualdade social, a adoção está muito próxima da caridade, sim. É lógico que a gente entende o que a pessoa quer dizer sobre caridade, que também é problemática, porque então a nossa ideia de ajudar os outros é completamente oposta da ideia de afeto. Por que que a gente não pode praticar um cuidado afetuoso vendo cada pessoa como responsabilidade um do outro? Então a gente tem que pensar
a adoção como não um movimento de família, mas como um movimento que nos traz para a responsabilidade coletiva. A gente é responsável por cada ser que existe nesse planeta porque a gente partilha o mesmo planeta. E porque o cuidado, como a Adriana contou muito bem, ele não precisa estar restrito a essa ideia da família nuclear tão pequenininha. A gente tem vários exemplos culturais de afeto expandido, seja nos povos indígenas, seja nos povos quilombolas, seja em qualquer experiência de vizinhança com cuidado. A gente sempre fala aquele clichê do é preciso uma vila, uma comunidade para cuidar de uma criança, e de fato precisa mesmo. O que é o papel da madrinha, por exemplo? O que é o papel da tia? O papel da avó? E não só das mulheres, né? Porque senão a gente centra de novo a ideia do cuidado na mulher. O que é o padrinho? O que é o tio? E essa mesma lógica de abandono estrutural, ela não acontece só com essa criança. Acontece com os idosos também. Quantos idosos não ficam abandonados em lares também sem receber visita? E o quanto que essa situação da criança não quer dizer que a gente abandonou esses familiares dela, de origem. Quantas adoções aconteceriam se a gente tivesse políticas públicas, tanto de legalização do aborto, quanto de terra, moradia, saúde? Então, deixa eu só recapitular aqui o que está faltando para eu amarrar. É isso. Em geral, é isso, trazer essa ideia da adoção não simplesmente como uma solução, mas a gente trazer a adoção como uma reflexão sobre a nossa responsabilidade coletiva, para que no futuro ninguém precise ter que passar pela necessidade de ser adotado e nenhuma mulher tenha que passar pela situação de ser essa mulher sem escolha. Que ser mãe, de fato, seja uma escolha, mas que a noção de cuidado seja ampla. Por que é tão difícil? Será se eu quero ser mãe? Porque é muito difícil você escolher algo que é só em você, pesado em você, centrado em você. Até para referências, uma criança, ela cresce saudável quando ela cresce num coletivo, ela cresce num todo. Foi um acaso eu ter descoberto uma outra adotiva na minha vida. Fui fazer um estágio no Pará, eu sou do interior de São Paulo, e lá conheci uma outra mulher adotada, já tinha 25 anos de idade. Conversa vai, você é adotada, eu sinto isso, você sente aquilo, não. Fui buscar no Google, eu não encontrava referências. E isso me fez movimentar para encontrar essas referências, para começar a escrever sobre isso, para tentar traduzir essas coisas. Mas eu falo, essa minha cura emocional, ela começou fruto de um acaso. E é horrível que pessoas precisem de um acaso. Hoje a gente tem associação, tem um número maior de adotivos falando, mas ainda é muito pouco. E a gente precisa ter espaço para que o adotivo fale. Tem todo um tabu de que a gente não pode falar sobre família, reclamar de certas coisas. A instituição família é muito forte. A Bell Hooks fala muito bem no livro Tudo sobre o Amor, sobre o peso das famílias disfuncionais, o quanto é importante falar sobre isso. E um adotivo pontuar tudo isso não é ingratidão. É porque a adoção ela é um cenário complexo, ela vai envolver, sim, esses discursos bonitos sobre a escolha, sobre o amor, mas ela vai envolver também uma história de colonização, uma história de violência institucional, uma história de moralismo, uma história muito, muito problemática. Então, que no agora a gente tenha adoções saudáveis, mas que a gente coloque no nosso imaginário tanto um cuidado ampliado, quanto esse sonho de que, no futuro, ninguém precise ser adotado. Obrigada e desculpe estender um pouquinho. Uau, maravilhosa. Gratidão, Larissa. Que fala. Adorei, Larissa. Mil coisas aqui já, porque eu acho que as nossas falas de alguma forma se encontram, né? Eu fiquei pensando, quando você falando da adoção,
o que falhou para a gente precisar ter adoção, né? Assim, tem uma série de políticas públicas que falharam. E eu acho que aqui, e quando eu falei, né, desse direito da mulher, que foi tirada desse direito de decidir interromper a gravidez, de decidir ter essa escolha, enquanto política pública, que a gente sabe que aborto é feito no Brasil e no mundo inteiro de uma forma. A gente só sabe que tem mais mulheres tem mulheres que vão ter mais risco e outras que vão ter menos risco. Mas isso eu acho que a adoção é o ápice de todas as políticas públicas que falharam. Direitos sexuais reprodutivos da mulher, políticas públicas voltadas para a infância e adolescência. Eu queria compartilhar um caso, acho que eu já falei para a Ju nesse caso, porque ele é muito emblemático para mim, que é justamente que fala um pouco disso que você está trazendo, Larissa. Eu não sei se a Júlia com certeza já visitou um abrigo de crianças, né? É bem difícil, assim, uma das situações profissionalmente mais complicadas. Mas eu acompanhei um caso num centro de referência, nem sei se podia estar falando tanto, Júlia, mas só porque eu acho que com o que a Larissa trouxe, eu trabalhava num centro de referência a mulher em situação de violência. E a gente atendeu um caso que era uma moça que ela já tinha 2 filhos. E ela teve trigêmeos. Então, ela tinha 5 filhos para dar conta. E um parceiro, tanto que ela estava lá, porque tinha sido caso de violência doméstica, ele estava sumido, foragido, enfim, ninguém sabia onde estava o pai dessas crianças. E aí, essa mãe não tinha creche para dar conta dos filhos, ela não tinha emprego para conseguir sustentar os filhos. E eu lembro que essas crianças precisaram ser abrigadas, porque teve denúncia para o Conselho Tutelar de que ela estava saindo, deixando os filhos sozinha em casa. Ela era, obviamente, numa condição casa muito precária, porque era uma mulher muito de origem social muito precária, muito condição de vulnerabilidade social extrema. Mas o Estado não oferecia nenhum tipo de recurso para essa mulher. Pelo contrário, e aí a gente tem profissionais que trabalham nesses serviços extremamente moralistas, extremamente julgadoras em relação a essa mulher. As pessoas do bairro, da rua, denunciaram, porque achavam que ela estava indo para a festa. Eu estava indo atrás de emprego, de dinheiro para trazer comida para os meus filhos, porque eles estavam com fome. E aí, depois que essas crianças foram abrigadas, foi bem difícil, foi bem complicado, porque a gente via que as assistentes sociais tinham todo um perfil julgador, que achavam que ela não estava dentro do perfil ideal de ser mãe para aquelas crianças. E eu acho que é isso, assim, quando eu me lembro desse caso, eu acho que é esse combo de situações, de políticas públicas que falharam, né? Desde quando essa mulher, numa condição de vulnerabilidade, engravidou e provavelmente a condição de manter ou não essa gravidez não foi sequer cogitada. Ela não tinha escolha, ela precisava desses filhos. E eu não sei se ela de fato queria ter esses filhos. Mas uma mulher não pode sequer pensar sobre isso, né? De não desejar manter a gravidez. Não. E quando essa comunidade sai desse cuidado, né? Antes esse cuidado era feito pelas mulheres, entre as mulheres, né? Tem um outro livro que é super bonito, que fala um pouco disso, de uma mulher que tem esse papel de levar esse tipo de possibilidade para outras mulheres, que é a pintora de Rena, que se passa não sei se vocês já leram, acho que está sendo lançado agora, que eu recebi da TEG. Se passa na Índia e tal, mas era essa mulher que tinha esse conhecimento ancestral de chás, de ervas que, se fossem tomados até um determinado período do mês, era um chá abortivo, né, que ela fazia, as mulheres tomavam, porque tinha toda uma condição de violência, toda uma condição de que ter mais um filho, naqueles contextos dessas mulheres, seria ter mais um problema, mais uma condição de dificuldade, enfim. Mas isso é extremamente delicado, porque a gente sabe que esbarra em condições
religiosas, em condições políticas, e que esse direito da mulher ele é sempre o jogado para baixo. E aí, quando a gente vê no Chile, na Argentina, mulheres conquistando esse tipo de direito, eu até fiquei pensando, Larissa, de acompanhar, fazer um acompanhamento dos registros de adoção num período histórico, né? Acho que a gente vai conseguir ver esse dado lá na frente. Será que com esse tipo de política pública sendo efetivada de uma maneira segura, como é que a gente vai ver os índices de crianças em abrigos, nessas condições que a gente está levantando, que a gente sabe que existem, são cada vez piores, nesses países que conseguiram ter esse tipo de avanço na legislação sobre os direitos sexuais e reprodutivos femininos? Acho que daqui a um tempo a gente pode estar vendo coisas interessantes e trazendo isso para discussão, né? Como a gente sabe que tem em lugares que já tem essa política em relação ao aborto. Não sei se você tem algum dado sobre isso, já em países que isso acontece, né? Tipo, na Inglaterra tem uma legislação bem mais viável, acho que na França também. Na França tem dúvidas, mas em alguns estados dos Estados Unidos, né, em cidades dos Estados Unidos isso acontece, tem clínicas, uma legislação para isso, na Inglaterra eu sei que tem, mas como é que são essas taxas, né, como é que são esses indicadores de abrigos para crianças, né? Mas eu adorei tua fala, eu acho que é isso, a adoção é o resumo de um conjunto de políticas públicas que falharam muito. E eu acho que é como se fosse uma política de reparação imediata, né? Que o ideal é que a gente daqui a um tempo não precise mais, porque a gente avançou em relação a outras políticas públicas. Mas para isso a gente precisa trabalhar muito e agora, né? Construir agora. Sim. E tanto trabalhar as políticas públicas, quanto trabalhar esse imaginário sobre você pode existir nesse planeta sem ser família nuclear, você não precisa gestar, porque um lado muito delicado. Primeiro, obrigada, Adriana, por trazer tudo isso. Essa fala enriqueceu muito, muito. Um dos fatores complicados de tentar falar sobre a adoção não é a solução, é porque tem todo esse imaginário muito afetivo da adoção. Então, tem todas as campanhas sobre vamos romper um preconceito com a adoção e que isso é válido. É muito recente a equiparação dos filhos biológicos e adotivos, que garantiu o direito à herança. Então, isso foi muito importante. Essa é uma luta válida. Porém, a gente não pode parar por aí, porque quando as pessoas colocam o amor como resposta de tudo, isso se torna algo extremamente raso, porque por mais amor que possa haver na família adotiva, a gente não pode esquecer a origem desse nascimento. Um amor que é calcado dentro de uma violência, que ele existe por uma violência, por um abandono estrutural, de várias formas, é uma situação muito complicada. A gente não pode usar o amor posterior para justificar que as adoções continuem acontecendo. Recentemente, está um debate nos Estados Unidos que eles estavam querendo reverter o direito ao aborto. Estavam querendo cancelar o aborto nos Estados Unidos. E um dos motes dessa ação, que é mais puxada ao conservadorismo, é aborto não, adoção sim. E aborto e adoção, eles não podem ser colocados na mesma situação, porque a gente precisa entender o contexto em que esse nascimento surge. Eu não tenho uma estatística exata para te trazer, mas essa lógica de, basta adotar, a gente já viu que ela é falha, e as contas desses abrigos, ela não fecha. E daí tem os outros detalhezinhos que a gente precisa sempre lembrar, que é o fato que você falou, situações que poderiam ser temporárias se tornam permanentes. A gente não, na legislação está falando que a pobreza não é um motivo para separar famílias, mas na prática é isso que acontece.
Então, qual que é o dano emocional de você separar pessoas? Ah, não, depois esquece, ela vai ter muito amor lá do outro lado. Será que é assim que a gente vai tratar saúde mental? E tem um peso da solidão também. Quando a adoção é um tabu, adotivos não encontram outros adotivos para partilhar suas histórias. E isso é muito ruim, porque você tem uma perda emocional, você tem uma solidão histórica, porque as pessoas em geral elas falam sobre o pai, a mãe, essa família original, sim, essa família única. E um adotivo, ele existe dentro de um outro contexto. E que ele precisa poder se sentir em comunidade também. Por isso que é tão poderoso quando adotivos se encontram. Porque dentro da adoção há muita violência psicológica. Há uma curiosidade natural da gente, enquanto humanidade, de questionar, nossa, mas qual que é a origem do planeta? O que aconteceu? E antes do Big Bang? O que tinha exatamente? Tem pessoas vendo álbuns históricos, querendo tirar a cidadania italiana para homenagear o avô, para pegar esses dados históricos. Agora, se um adotivo ele ousa ter a curiosidade sobre o passado dele, isso é taxado de 1000 coisas. Então, por mais que está na lei que você tem direito à sua história, na prática, se você dá algum movimento sobre isso, você é julgado. E daí o adotivo, quando você é filho exclusivamente biológico, você acredita que o vínculo está ali, às vezes você nem pensa sobre o vínculo, porque ele está automaticamente ali. Agora, o adotivo não. O adotivo, ele sabe que o vínculo vem de uma ideia de construção de vínculo. Então, tem 2 mecanismos que um adotivo tem. Ou ele vai ser uma pessoa submissa, que ele vai tentar agradar a todo custo por medo de ser abandonado, ou ele vai ficar testando esse amor. E se eu quebrar isso aqui? E se eu for mal educado, você vai continuar me amando? Quando eu precisar, você realmente vai estar ali? Só que os impactos disso, o impacto de todo esse tabu de você crescer sem referências, é que isso não fica só na esfera familiar, isso vai refletir no modo como trabalha, você tem aquele perfeccionismo às avessas, às vezes, que é, você quer tanto fazer certo que você trava, você não faz. E daí tem camadas ainda mais complexas, que o pessoal fala assim, uma família branca que adota uma criança preta, ela não é racista. Tem um documentário na Netflix que chama Colin em Preto e Branco, e vai mostrar que tem racismo dentro das famílias. E não é só, é muito bom o movimento da família de trazer referências, sei lá, dar uma boneca preta, passar um filme. Só que e a solidão? E se essa pessoa, ela só vê o filminho, mas no círculo de amigos, na escola, nos lugares, ela não convive com outras pessoas que são iguais a elas? Qual que é o impacto emocional, psicológico de uma falta de referência, dessa solidão do espelhamento genético? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, a gente pode falar sobre outros modos de adoção, que eu gosto dessa ideia também, já tô acabando, Júnior, rapidinho. Por exemplo, a adoção aberta, que é aquela que mantém o contato. Ela é muito interessante para não ter tanto tabu, mas se ela continuar seguindo a lógica a gente adota a criança, mas não adota a família, a gente só está promovendo separação de todo jeito. E tem um outro recorte bem específico de gênero que, para a gente pensar sempre sobre a adoção, não é simplesmente solução, que é eu, por exemplo. Eu tenho sobrinhos que têm a minha idade, só que eu era mais velha, então eu tenho uma sobrinha 1 ano mais nova e um sobrinho 2 anos mais novo. Quando eu era pequena, eu lembro de ouvir me perguntar, e se alguém se apaixonar por ela? Em tese, a lógica seria, se o meu sobrinho se apaixonasse pela priminha que tinha a idade mais próxima, ninguém pontuou isso. Isso criou em mim um medo gigante. Eu rezava para que eu nunca fosse estuprada. Eu rezava para ser feia, eu queria ser feia, porque eu não queria causar o desejo de ninguém. Ao mesmo tempo, eu sofri bullying na escola, ganhei de menina mais feia da sala, e daí eu também queria ser bonita, porque eu não queria ser excluída do pessoal da escola. Então as pessoas falam, na adoção não tem diferença, mas tem pessoas que fazem esses comentáriozinhos que parece que não tem peso nenhum, mas tem peso.
Então, assim, às vezes os pais se preparam para essa adoção, mas a família extensa não. A família extensa não tem uma educação racial, não tem uma educação de gênero, fica fortalecendo essa ideia de gratidão compulsória. Então, são várias camadas que a gente tem que olhar para a adoção, principalmente essa dos contextos históricos, essa questão da desigualdade, da mulher ter um domínio do próprio corpo, da educação sexual, mas também esses recortes emocionais da saúde mental do adotivo, que está muito negligenciado. Agora eu acabei, Júnia. Quem diz que a gente quer que pare, né, gente? Olha só, que riqueza. Gente, e a barriga de aluguel? Vocês viram no Fantástico? As mulheres ucranianas, saiu uma reportagem no Fantástico, elas falando assim, as mulheres, as brasileiras falando, e a minha barriga de aluguel? Que tem muitas brasileiras que alugam esse serviço dessas mulheres ucranianas. Então, a gente vê essa maternidade compulsória de tantas as vertentes que a gente pode se questionar. Foi quando eu vi essa chamada, comentando sobre a guerra, foi que eu pensei em vocês duas, em convidar para a gente ter esse papo. Porque a mulher ela é basicamente levada por tantas formas e aí ela vai buscando atender esse desejo, essa pressão coletiva, né, de ser mãe, e até chegando no extremo de congelar óvulos, o processo de fertilização é terrível, quem passou por isso conta, né, o tanto que é doloroso, ou então falas do tipo assim, não preocupa não, qualquer coisa você adota, como se fosse o quê? Né? Não, você não precisa se preocupar com isso de idade. Quando você tiver uns 50 anos, você vai lá e adota. Né? Como se fosse realmente uma propriedade privada. É assim que eu penso também. Então, era isso que eu queria comentar e volto para vocês. Quem quiser falar, só abre o microfone. É uma mercantilização do corpo feminino mesmo. Essa ideia do conto da Aya da realidade, né? Essa mulher que está ali para trazer o direito de ser mãe de outros. Estava comentando, Larissa, quando você estava falando dessa questão de famílias, essa adoção interracial, né? Eu só me lembrei de This que, nossa, mostra isso de um jeito muito... Você assiste? Ai, gente, para mim é toda aquela construção do Randall indo atrás do pai biológico, da família biológica, e depois quando ele vai se dando conta, né, de como ele foi, não viveu enquanto um homem negro naquela, não foi permitido viver e se reconhecer como um homem negro naquela família branca, né, cheia de muito amor e tal, muito sofrido, muito importante isso. E a relação dele com a filha que ele pega para adotar também, né, com aquela mãe, eu acho que é uma fala, é uma discussão super importante. Sim, ainda que a representação do Randall, ela é bem afetiva, mas ela traz um ponto que eu sempre... Uma vez escrevi um texto sobre isso, falando que algumas pessoas até julgaram o movimento do Randall, mas pegaram muito leve com a Rebecca, assim, que mentiu, dando spoiler, mentiu para ele, e assim, as pessoas entendem muito por que essa mãe mentiu, mas o peso emocional desses anos que ele perdeu, do que poderia ter sido a construção da identidade dele, da saúde mental dele. Mas no Colin em Preto e Branco, ele fala muito assim sobre essa complexidade que é você amar a sua família adotiva,
e ao mesmo tempo a sua família adotiva, família, que é aquela construção imaginária de lugar seguro, acolhedor, que é com quem você pode contar, que é racista. Então, qual que é o peso para uma pessoa preta ter uma família racista? A própria família. Então, são vários recortes que a gente tem que ver que essa educação adotiva, ela tem que ser sempre muito mais profunda. Uhum. Bom, vamos abrir agora para a Verusca, a nossa integrante do grupo. Esse festival todo é para a gente celebrar, né, Verusca, nossos 2 anos de caminhada. A gente se juntou para ler livros, amantes dos livros. Temos aqui a Adriana, a louca dos livros, podcast. Depois ela vai falar para a gente no final como é que a gente encontra ela. Segue. Ano passado a Adriana esteve com a gente aqui na primeira edição, fez uma fala maravilhosa. Então, Verusca está aqui. Conte-nos, Verusca. Como é que pegou Boa aí? noite. Nossa Senhora, boa noite a todas. Eu estou assim extasiada. Eu acho que é o sentimento de todas aqui diante de falas tão relevantes quanto a da Adriana, quanto a da Larissa. Eu assim fiquei com medo de piscar e perder toda a beleza da fala delas. Muito grata por estar aqui hoje. Vocês fizeram a noite com um novo olhar. Eu tenho uma sobrinha de 28 anos, adotada, com adoção aberta, né, como a Larissa falou. E, assim, eu nunca, nesses anos todos, ouvi essa definição que a Larissa deu, de olhar e sentir a adoção, não como solução. Larissa, você não sabe como você abriu o meu olhar, né, a minha vista, o meu sentir para isso. E olha que a gente recebeu toda a decisão, né, de Leia, da minha irmã, é uma tia-irmã, mas foi criada conosco. A gente recebeu, apoiou, foi aquela... fez parte, desde o início, todos somamos na decisão da Leia. E, mesmo assim, eu nunca tinha visto uma fala tão amorosa e tão respeitosa com o termo da adoção. Então, estou encantada. E queria ressaltar que, mesmo nessa condição de adoção aberta, mesmo assim, minha sobrinha enfrentou N situações, realmente, problemas psicológicos, justamente por conta desse detalhe que ela falou aí, a solidão histórica. Você foi muito feliz nessa definição sua. Que bela definição. Você ali no seu olhar procurou como explicar esse seu sentimento que você chamou de solidão histórica. Isso é muito profundo, isso é muito tocante. Então, a minha sobrinha sentiu também a busca de ir ao encontro, né, dessa história dela. E aí houve também sérios problemas que ela enfrentou e está enfrentando, mesmo estando num lar que a ama incondicionalmente. Essa fala dela também, da Larissa aí, olha que beleza, o amor da família atual não deve justificar a ruptura lá do passado, né? Isso é de um respeito com a história da pessoa, sobre-humano. Eu nunca vi, eu estou encantada. Eu quero que depois a Júnia coloque aí, por favor, através, né, ela vai te botar, esse trabalho, né, de escrita, de pesquisa que eles fizeram. É muito importante, vou compartilhar. E a Adriana também, na fala dela, olha, eu não sei nem mais o que falar. Eu estou, assim, muito grata a vocês, a Júnia, por ter trazido vocês aqui nesse dia tão merecedor de todo o conhecimento de vocês. Obrigada. Nossa poetisa. Verusca, que bom te ouvir. Muito obrigada. Gratidão, Verusca. Mais alguém quer comentar algum aspecto da fala delas, fazer uma pergunta? Só abre o microfone.
A gente está se encaminhando para o encerramento, né? Nós combinamos 1h30, o tempo voa, assunto bem rico. Eu tenho certeza que abriram muitas as abinhas, assim, nos computadores pessoais, né? E Queria perguntar para a Larissa uma coisa, Júlia. vai lá. Eu queria que ela falasse da associação, porque eu acho que divulgar esse espaço, né, como esse espaço de acolhida, de pertença entre essas pessoas que são adotadas, né, e tem histórias, a própria adoção tem histórias muito diferentes, né, de cada um, e saber como é que a gente pode indicar, tipo, eu tenho uma grande amiga aqui que ela tem filho adotivo agora, que a gente está no meio da pandemia, gente, e essa criança, ela recebeu a criança e estão lá construindo esse vínculo e está com 11 anos. E aí eu estava lembrando também de uma outra amiga em Belém que tem uma situação estranha na família, que a sobrinha não sabia ainda que era adotada, que isso também é um clássico, né, Larissa? Das crianças que não sabem, e aí temos histórias super tortas na família, que é filha de uma prima, enfim. E eu acho que da gente conseguir divulgar como um espaço de acolhida, né? Para os adotados que a gente conhece. Então, A além da partir de associação, com a faixa etária que vocês já podem estar abrindo esse encontro, essa fala, que acho que isso é uma coisa que é pouco divulgado, né? Falam da família, das famílias que adotam, mas não das crianças, das pessoas que são adotadas. Como é que é essa vivência? e fala, Larissa, também como é que a gente te encontra, vi que você colocou aqui no bate-papo, que é bom que fica gravado o áudio, e as pessoas que vão assistir a gravação depois também, como que a gente te encontra nas redes, você é uma pessoa bem ativa, né, que está aí a serviço, né? Muito bonito o trabalho dela, eu acompanho faz um tempinho já. Obrigada, Júnia. Bom, a associação, eu coloquei aqui o link, ela chama Adotiva, a gente está no Instagram como Adotiva Brasil. Então, ela surgiu em dezembro do ano passado e ela surgiu por um encontro de adotivos na internet. A adoção ela começou como um movimento muito solitário, assim. Então, a gente tinha o Alexandre Lucchesi, que é uma grande referência adotiva, que é um jornalista que escreveu esse livro-reportagem sobre adotivos. Ele escrevia, daí eu comecei a fazer um movimento pessoal de falar só no meu perfil pessoal, entrei em contato com ele, aí daqui a pouco surgiu o perfil da Fernanda Tuna, e foram surgindo essas pessoas, e um adotivo chamado Bruno, ele juntou a gente nas redes sociais, falou, gente, vamos pensar ações conjuntas, e nisso a gente começou a conversar, e o nosso grande sonho era ter uma associação, um espaço que pudesse ser referência para esses adotivos, tanto os que estão sendo adotados agora, quanto para esse grande número de pessoas adotadas mais velhas, como eu, assim, da faixa dos 30 para cima, que nunca questionaram a adoção. E nisso de estudar os movimentos no exterior, eles têm um termo para isso nos Estados Unidos, que é defogging, que é você sair das névoas dessa visão só romantizada sobre a adoção. E daí você começa a entender que vários processos que você passou, na verdade, tinham a ver com a adoção e poderiam ter sido tratados se a adoção você soubesse desde sempre como lidar com aquilo. Então, a gente se juntou, criou a associação, por enquanto a gente tem esse perfil, e a gente está movimentando grupos de estudos, grupos de acolhimento, para ter essas rodas de conversa, mediada por psicólogas, só que a gente está, por enquanto, com atuação só para maiores de idade, para a gente ter esse controle maior. A gente pensa em atuações com crianças e adolescentes, né, Alba, para o futuro, mas, por enquanto, a gente está nessas ações online. E é isso, então, encontrar a gente por internet, e eu também escrevo sobre adoção no Olhar Adotivo, e pessoalmente também estou à disposição, se alguém tiver dúvida, conhece algum adotado, quer conversar sobre,
só me chamar pelo olhar adotivo que eu estou totalmente à disposição. E no futuro a gente quer que a associação tenha mais ações, a gente quer fazer eventos, movimentar muito mais as políticas públicas, fazendo sempre essa conexão entre as famílias de origem, esse movimento de ter adoções mais saudáveis e também pensar nas pessoas que não chegam a ser adotadas. Então, a gente faz essa tríade da adoção, né? A família de origem, a família adotiva e incluindo também quem não chega a ser adotado. Perfeito. Mais alguém quer comentar? Bom, então vamos encaminhar, né, para o encerramento. Agradecendo mais uma vez todos que estiveram aqui presentes, em especial a Adriana e a Larissa, que prepararam uma fala tão rica, tão potente, que vai nos deixar, já nos deixou reflexivos. Vamos sair com mais perguntas, né? com um olhar mais aberto para essas questões, questionando também os nossos sentimentos, as nossas crenças, tantas coisas que colocaram na nossa cabeça e às vezes a gente nunca tinha nem questionado e sai reproduzindo por aí, né? Então, quanto mais a gente entende, né? Quanto mais a gente se aproxima assim dessas questões, mais a gente pode agir no mundo de forma amorosa, eficaz. Não basta querer, tem que ter instrumentos. E aí a ideia dessas rodas, desses momentos, é que a gente consiga se instrumentalizar mais para esse agir no mundo de forma mais amorosa, mais bondosa, mais compassiva, né? Então, Drica, fala como é que a gente te encontra. Larissa, se for para falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu sou menos ativa nas redes, né? Sou um pouco cansada das redes, mas acho que agora mais atual, assim, mais atuante como Louca dos Livros, né? É um perfil e um podcast que sou eu, mais duas amigas. E, assim, acho que sempre eu vou ter um livro para indicar, né, Júnior, para alguma coisa. A gente adora, é o livro que nos uniu. Sempre Somos loucas lembro de dos um livros. livro. Gente, o podcast é ótimo, já ouvi todos os episódios. A gente está no Spotify, primeira temporada. Estou em fase de produção da segunda temporada. Então, vou colocar aqui o link do Instagram, do podcast, que lá vocês conseguem achar o site e achar a gente no Spotify para fazerem maratonar os episódios até ficar pronto a segunda temporada. E tô na rede do Instagram, mas bem menos ativa ultimamente, assim, porque não tem dado tempo. Tenho gostado de escrever, me dedicar mais para escrever uma newsletter. Todo final do mês eu mando o que teve de bom naquele mês para a gente poder pensar e refletir. Então, sempre vai ter coisa que eu estou lendo e coisa que eu assisti, ouvi, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre, a gente ir atrás para conhecer. E, por coincidência, né? A Ótimo, última gente. Na Eu última news foi eu mandei no nosso grupo a Foi. recomendação que você deu na A mulher outra, né? Que legal. A última foi a Mulher Desiludida, que está no mês de abril, da Simone de Beauvoir, que eu acho que é um livro que vale a pena para a gente. São 3 contos, então. 3 contos que bate com... Eu brinco que bateu comigo quando... no momento, e agora já bateu em outro, que eu acho que também fala dessa dimensão de família, de ser mãe, o quanto a gente fica projetando coisas nesse filho, né? Talvez por isso essa busca da maternidade, né? A gente quer ver esse outro espelho materializado, né? Só isso pode justificar tantas pessoas ficarem investindo nessa busca, né? A história da Phoebe,
do congelamento de óvulos, não é possível, né? E, então, eu tenho a newsletter, que eu posso passar o link para vocês, mas onde eu estou mais ativa, compartilhando mais coisas, acho que eu tenho que botar aqui no link. É no Loucas dos Livros, e para mim é isso, o livro é o que a gente pode estar sempre aprendendo e crescendo. Só de eu ficar ouvindo aqui, eu já fiquei bem lembrando de que pelo menos 3 últimos livros que eu li tinha a ver com isso, que a gente conversou, que foi a Pintura de Rena, teve outro também que tem uma dimensão de adoção. Então é isso, eu acho que com o livro a gente sempre está com possibilidade de aprender e de crescer um monte. Eu vou compartilhar aqui no chat o Insta do Loucas, vocês conhecerem quem são as outras loucas. E o meu pessoal também, que eu confesso que não tenho tido muita paciência. Eu brinco que o Instagram é quase que um boy lixo, sabe? Ele fica querendo obrigar você a fazer coisas que você não quer para manter essa relação. E eu fico meio contrariada, não gosto de boys lixo, né? Então, eu fico meio assim com o Instagram. Você aprende uma coisa que ele gosta, ele muda. E aí você fica tentando agradar ele o tempo todo. Muito bom. E aí eu tenho preferido escrever na newsletter para quem está a fim de ler, para quem acha que o que eu tenho para falar é interessante, quem está a fim de conversar e se interessa pelo que eu tenho para oferecer, independente do algoritmo do Instagram. Uhum. E aí tem sido assim. Mas quem quiser me achar, tem esses caminhos aí. E vai ser um prazer conversar com vocês, ouvir vocês. E a gente pode ficar mais próximo, por exemplo, no newsletter. Todo final de mês eu mando umas coisinhas para também não ficar ocupando o tempo de ninguém, né? Mas é isso. E agradeço demais. Foi uma delícia conversar hoje. Assim, 1000 ideias, 1000 coisas que ao longo da vida a gente vai vendo, né? E vai... Que é isso? Acho que... Fiquei lembrando, Larissa, que em Belém... Eu acho que não sei se a Júlia já viu. Em Belém, eu sou de Belém, mas eu moro em Fortaleza, gente. Tem uma associação de pais adotivos. Então, assim, tem sempre esse espaço para quem adota, né? Para quem faz esse ato de amor e de caridade. Mas não tinha realmente, eu não sabia que tinha espaço para os filhos que são adotados. Então, eu acho que isso a gente precisa divulgar, espalhar essa notícia. É isso. Obrigada, gente. Foi uma delícia que a gente possa se ver outras vezes. E a Júnia chama, eu venho. Ai, gratidão. A Drica já é sócia. Ó, Larissa, sua carteirinha de sócia vai chegar em breve, tá? Eu quero. Ai, muito grata mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Larissa? Fica à vontade. Só agradecer. Uma noite ótima, sempre muito bom trocar, ter esses papos. Só essa estatística, Adriana, que eu tenho para te dar, se não me engano, são 217 ou 220 grupos de apoio a pais que adotam e só uma dos filhos até agora, mas está nascendo. Então, agradecer essa noite, esse papo, foi muito, muito, muito bom. E a gente se encontra por aí. Nos encontramos. Muito, muito grata, gente. Uma noite maravilhosa e seguimos juntinhos. Gratidão.